Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira reunião da Rede Nacional de Transformação Digital do Ministério Público. Eu sou Lígia Maria, eu sou líder de Estratégia e Inovação do Inova Escola e aqui da Escola Superior do Ministério Público, e é uma alegria enorme estar com vocês aqui. Para começar a nossa conversa, eu vou chamar o secretário de Educação, Conhecimento e Inovação, Dr. Carlos Vinícius Alves Ribeiro, também conhecido como meu chefe, para dar boas-vindas para vocês, gente. Boa tarde, chefe. Boa tarde, Lígia, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui hoje conosco e se dispuseram a estar conosco aqui nessa tarde de segunda-feira para pensar um pouco inovação e transformação no Ministério Público Brasileiro. A Escola Superior do Ministério Público da União, assim como várias outras instituições, antecipou ou acelerou algo que nós já vínhamos pensando em fazer em razão da pandemia, né? Como ocorreu em várias outras instituições. Nós fomos premidos a inovar e começamos essa inovação pela transformação digital para que nós pudéssemos continuar sendo uma escola sem que precisássemos da presença física, seja dos alunos, sejam dos professores. Se o primeiro passo, que foi a transformação digital, foi dado, e com muito sucesso, nós estamos cientes que inovar é bastante mais que digitalizar. Inovar predica uma mudança de drive, uma abertura para outras formas de se fazer a mesma coisa ou o abandono do mesmo local para melhores resultados. E esses melhores resultados predicam uma mudança no processo ou no caminhar. Essa rede ela foi criada a partir da publicação da Portaria 177 de 2020, que tem como objetivos avançar no desenvolvimento das competências voltadas para inovação e transformação digital, a interdependência e a colaboratividade, com vistas a preparar o caminho e as ações institucionais para desenvolver iniciativas de real impacto para o Ministério Público nos próximos 10 anos. Nós também temos como objetivo elaborar uma agenda conjunta de atuação sobre temas de inovação, incluindo gestão e governança de dados para aplicações gerenciais, a promoção do conhecimento e da pesquisa sobre as necessidades do Ministério Público Brasileiro no que se refere à inovação e transformação digital e a realização de experimentação de soluções interinstitucionais. Nós somos, portanto, por DNA, escola, que é plural e universal. E nós pretendemos ser um locus de interinstitucionalidade e de desenvolvimento de novas formas de se pensar e de produzir Ministério Público. Nós oferecemos para isso um espaço para debate qualificado de alto nível, em que a colaboração, a troca, a interação e o intercâmbio sejam propulsores para a transformação e o aprimoramento do Ministério Público Brasileiro. No encontro de hoje, nós queremos apresentar o que nós fizemos até agora e como esperamos fomentar essa rede, juntamente com todos vocês que estão aqui. Essa rede é nossa. Nós também vamos apresentar aqui um pouco do que nós mineramos no que chamamos ou convencionamos chamar de primeiro diagnóstico de ecossistema de inovação do Ministério Público Brasileiro e propor uma agenda de trabalho já agora para o segundo semestre. Essa Rede Nacional de Transformação Digital do Ministério Público é uma iniciativa do Inova Escola, o nosso laboratório de transformação que completará o seu primeiro ano agora, em junho. A missão do Inova Escola é promover, fomentar, disseminar a cultura da inovação por meio de experimentação, disseminação e prospecção de conhecimentos, pesquisas e boa prática. Essa rede é um dos caminhos possíveis para isso, e nós acreditamos nessa rede. Sejam todos muito bem-vindos à escola, à nossa escola e ao nosso Inova Escola. Te devolvo a palavra, Lígia. Obrigada, chefe, que emoção, que bacana, muitíssimo obrigada. Bom, queridos, nós temos na sala 112 pessoas, então eu vou começar pactuando aqui os nossos acordos e propondo para vocês o seguinte: como nós somos muitos, a gente pensou em ter as interações no chat. Então, quem tiver perguntas, pode mandar pelo chat, a Raquel está lá para coletar as perguntas de vocês e ela vai passar para mim aqui do meu celular, tá bom? Esse é o nosso primeiro acordo. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que a gente vai aproveitar que tem muitas pessoas aqui para coletar mais dados, né? Que a gente está tentando buscar dados para a gente formar um conhecimento. Então, a Raquel vai colocar para vocês agora no chat um link para o Google Drive que a gente está fazendo duas perguntas.
A primeira pergunta que a gente está fazendo para vocês é a seguinte: qual é a dor, o desafio ou o problema de inovação que você enfrenta na sua organização? A segunda pergunta é: como a atuação em rede pode contribuir para mitigar isso? Tá? Então, o link está aqui no chat, Raquel acabou de colocar. Bom, e o terceiro ponto é o seguinte: eu vou ler para vocês aqui, falar um pouco da pauta, antes de eu passar a palavra para a Diana, enquanto vocês respondem aí o nosso Google Forms. O que a gente pensou para essa tarde? A gente vai falar o que é a rede e qual que é a finalidade dela. Como é uma rede interinstitucional, a gente vai trazer o nosso exemplo institucional para dizer como é que nós, como escola, estamos contribuindo, pretendemos contribuir para a rede. No bojo dessa contribuição, eu vou trazer para vocês o resultado daquilo que a gente chamou de diagnóstico de ecossistema de inovação do MP, como o Dr. Carlos falou antes, tá? A gente também vai mostrar um resultado disso, que é um mapa de atores georreferenciado que a gente construiu para vocês, tá bom? A Diana, após a gente mostrar tudo isso, a Diana vai falar como é que vai se dar a adesão à rede. E aí, no final, eu vou passar para os encaminhamentos e para a proposta de agenda que a gente tem para o próximo semestre, tá? Então, eu vou chamar a Diana, minha parceirona, minha querida colega, que é a líder do Inova Escola. Um prazer enorme trabalhar com você, querida. Uma satisfação ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Lígia. Eu que agradeço esse momento, essa oportunidade de estar aqui com vocês todos. Fico muito feliz de ver alguns rostos conhecidos, né? Tira um pouco do nervosismo, porque eu estou nervosa. Essa é uma reunião bastante importante para a gente, muito esperada, né? E vim depois de uma fala tão bem feita como do Dr. Carlos Vinícius, né? Fica um desafio aí para a gente levar essa reunião. Mas também vi outras pessoas que eu ainda não conheço e que eu espero que seja só o primeiro contato que a gente tenha. Então, gostaria de trazer aí para vocês um pouquinho da minha jornada, para que vocês saibam com quem estão falando, que eu posso trazer de agregação para a nossa rede. Eu sou atualmente a coordenadora do Inova Escola, que é o Laboratório de Transformação da Escola Superior, do MPU. A minha formação, eu sou mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação, e meu background aí é tecnologia, né? Informática está no meu sangue. Sou graduada em Ciências da Computação pela UNB, Ciências Contábeis pelo UniCeub, e como toda boa geek, né, tem uma série de certificações técnicas, que variam aí desde gestão de projetos, como o PMP, o COBIT na área de governança, o IT na área de gestão de TI, e o TOGAF9, que é uma certificação específica de arquitetura corporativa. Na minha jornada, eu tenho mais de 15 anos de serviço público, comecei lá no MP da FT, uma saudade do pessoal, continuo muito amigo meu. Depois disso, passei para o MPF e tive a oportunidade de participar, de trabalhar em todas as áreas da TI, né? Desde atendimento ao usuário, infraestrutura, passei pelo desenvolvimento de sistemas e, assim, a minha última jornada foi ali na área de governança, gestão e estratégia, onde eu consegui bastante encorpar, né, essa minha experiência, casando com a minha parte mais de estudos, né? Eu também sou coautora de um livro chamado Inovação, Estratégia, Gestão e Cultura, e eu sempre gosto de falar que essas três coisas andam muito juntas, né? Porque às vezes as pessoas têm a noção de que inovação ela é algo repentino, que ela é algo que acontece do nada, e uma fala que vocês vão me ouvir falar, quem já não ouviu falar, é que a inovação ela não acontece no vácuo, né? Ela precisa de um pavimento, né? Ela precisa estar junto ali da estratégia, ela precisa ser pensada com a gestão. Então, é necessário bastante esforço e planejamento para que a gente, de fato, possa sair do outro lado com algo bastante sério, bastante produtivo. E nessa minha jornada, no final de 2020, surgiu a oportunidade de vir para a escola para assumir justamente esse local, né? O Inova Escola, um laboratório de transformação. E eu fiquei muito grata de ver o quanto que a proposta da escola era sólida, né? O que é um laboratório de inovação dentro de uma escola?
a que ele se propõe, para que ele serve. Então, o Dr. Carlos já adiantou aí para vocês, né, a gente trabalha com a cultura de inovação. Trabalhar com cultura significa a gente prover conhecimento, a gente prover capacitação, e a gente promover uma rede. E aí eu queria só brevemente contar para vocês, quando eu cheguei aqui em 2020, o laboratório tinha apenas 6 meses, e eu fiquei impressionada com a quantidade de realizações que essa equipe já tinha conseguido, né? Então, o laboratório ele realizou a primeira atividade 100% remota da escola, ali provendo a questão da transformação digital. Ele abriu o caminho para a realização de outros 24 webinários dentro dessa escola. Também promoveu atividades de ensino, design thinking e liderança facilitadora, que são 2 assuntos muito importantes na área de inovação, para a gente prover, pavimentar, né, esse conhecimento necessário para a gente poder inovar, com 2 turmas de 25 alunos cada. Então, a gente gosta sempre de falar sobre dados. É uma das bases da inovação, uma das bases do nosso laboratório, a gente se apoiar nas pessoas, colocá-las no centro, a gente se apoiar nos dados, para a gente estar sempre falando com muito embasamento, né? A gente está sempre procurando extrair dados para conseguir as informações, e por isso a gente traz muitos números aí para vocês. Atividades de extensão, 4 ciclos de debates do Inova Escola, 8 rodas de conversa, mais de 1.587 participantes inscritos e mais de 8.000 visualizações no YouTube, e é um número que não para de crescer, porque está aberto este conteúdo, que é outra característica que veio nessa gestão, que eu achei fantástico, assim, a gente poder ter esse compartilhamento, né? Isso é muito importante, o conhecimento não está aí para a gente reter e ficar, né, se agarrando a ele, é só nosso. Um compartilhamento, ele é muito importante, e a rede traz muito disso, né, da gente falar de colaborar e compartilhar. E o último número aí, 892 certificados emitidos, né? Nem todo mundo que assiste uma atividade de extensão necessita ali do certificado, e daí essa diferença. Então, deixo os meus parabéns aí para uma equipe que conseguiu construir isso, uma equipe pequena, que mostrou uma solidez muito grande, e que, né, eu acho fantástico, assim, a oportunidade que eu tive para chegar aqui e tentar somar, né? Então, isso foi 2020, com apenas 6 meses, e agora a gente olha para 2021, e logo que eu cheguei, né, foi ali em 29 de novembro, mais ou menos, então basicamente tive o mês de dezembro aí, em 2020 para poder trabalhar, conhecer a equipe e tomar pé dos desafios. E o que é, então, um laboratório de inovação dentro de uma escola? O que a gente precisa promover? O que a gente pode fazer de diferente? Então, sim, a gente precisa atuar na aprendizagem e inovação. E daí surgiu esse programa chamado Rotas de Aprendizagem e Inovação, que eu falo um pouquinho mais para frente. Aqui eu só queria mostrar alguns números para vocês entenderem, de novo, nossa abordagem baseada em dados, né, em que pé que nós estamos. Então, já estamos em 52% de execução desse programa, ele é previsto para o ano de 2021 inteiro. Foram 17 atividades, sendo que 9 já estão postas, já estão com inscrições abertas ou já foram encerradas, estão acontecendo. São vários cursos aí, diferentes temáticas, sendo oferecidas 240 vagas, com um total de 571 inscritos até o momento, que é outro número que não para de crescer, né? A gente vai abrindo inscrições, as inscrições ainda estão abertas, então cada dia a gente tem uma gama de novas pessoas entrando. E por que da importância da gente sempre falar de números, né, e pensar em dados para trazer informações para tomada de decisão? A gente já tinha um feeling de que existia uma necessidade de capacitação, né, de aprendizagem e inovação. As pessoas têm um desejo de fazer, mas elas não sabem como. Então, o número traz isso para a gente de uma forma muito clara. Olha só o tamanho da demanda e a quantidade de vagas que a gente conseguiu oferecer. Tem um asterisco aí nas vagas oferecidas, porque um dos cursos que a gente pensou, ele não é síncrono, é um curso assíncrono, que vai promover uma quantidade de vagas ilimitada, né? As pessoas vão poder fazer conforme sua necessidade, conforme o seu ritmo, e é justamente um curso de transformação digital, está sendo construído aí com muito cuidado, com muito carinho para esse público, e assim, em junho a gente está prevendo o início da disponibilização dele, para ficar livremente aberto, né, para várias pessoas, e esse número de inscritos vai crescer, de pessoas que vão fazer o curso vai crescer bastante. Em questões de horas, 166 horas já planejadas para esse semestre, número que também vai crescer até o final do ano.
Para o primeiro semestre ainda, nós temos 2 rodas de conversa, que eu já deixo aí o convite. No dia 15/6, nós vamos falar sobre laboratórios de inovação no MP, experiências e contribuições. É outra temática que nós temos visto bastante interesse e necessidade de discutir, aprender, compartilhar. As inscrições vão ser abertas e publicadas amplamente, né? Então, mas deixei anotado na agenda de vocês, vai ser no período da tarde. E no dia 17/6, vamos falar ainda mais profundamente sobre o primeiro diagnóstico do ecossistema de inovação do Ministério Público, né, nossos principais resultados. Então, são algumas coisas que a gente já tem aí na agenda, dentre muitas outras que a gente tem planejado com uma equipe, gente, que vocês não vão acreditar, 2 pessoas, né, com o apoio da nossa assessora, nossa chefa, aí, que está sempre de braços dados com a gente, mas é o que a gente consegue fazer quando a gente, né, encara aí o desafio como uma coisa prazerosa para se fazer e a gente entende e acredita na importância do que a gente está se propondo a fazer. Bom, eu queria poder ficar aqui só falando do laboratório, mas a gente vai ter outro momento para isso lá na roda de conversa. Então, gostaria de entrar no nosso assunto de hoje, que é a rede, e eu começo com uma pergunta para vocês. A Raquel está colocando aí no chat para vocês um link do Mentimeter. É uma ferramenta bastante simples, é só vocês clicarem para dar a sua contribuição. Em poucas palavras, né, a gente pergunta para vocês quais são as suas expectativas para a atuação dessa rede. Né? E da mesma forma que a gente fez ali atrás, a gente também vai deixar um tempinho ao longo da apresentação para vocês irem preenchendo, né? E depois a gente volta no resultado para ver o que cada um colocou e o que a gente tem. Tem algumas coisas bastante importantes aí em relação a essa rede, né? E o que eu trago aqui para vocês é que é uma rede interinstitucional e horizontal. A importância disso é que as redes elas podem ser formadas de muitas formas. A gente tem redes informais, a gente tem redes só de pessoas, e ótimo, né, que cada uma delas existe. A gente entende que a própria internet olha para elas, né, uma rede de redes, né? Não interessa o tamanho, não interessa o tipo, interessa a conexão. Mas para o nosso Ministério Público, e aí isso eu destaco no nome do que foi dado aqui para a rede, é uma rede nacional do Ministério Público, né? A gente identificou essa necessidade. Então, existem redes aí do Judiciário, do Executivo, e nada impede de que cada Ministério Público tenha interesse e participe de cada uma dessas redes. Mas ter uma rede nacional para o Ministério Público é um grande diferencial. É onde a gente está apostando que a gente vai poder ter colaboração, interação, intercâmbio, articulação, inovação, olhando para o nosso locus, porque é diferente, né? A gente tem ali muito a tratar com o judiciário, temos, então vamos conectar nossas redes, né? Mas a gente precisa discutir os nossos próprios problemas, e são problemas das instituições e não das pessoas. Então, por isso a importância da gente trazer uma rede de instituições. É nacional, porque a gente identificou que, apesar da escola ter um foco para o MPU, né, a constituição dela foi pensando no MPU, a gente entende que o Ministério Público é muito mais. A gente precisa olhar para os estados, a gente precisa agregar, né, a gente precisa trazer todos juntos e construir como um Ministério Público só. E como o doutor bem falou, né, transformação digital é uma das possíveis inovações. Então, eu peço para vocês manterem a mente bastante aberta. Quando a gente fala de transformação digital, a gente pode eventualmente identificar outros tipos de inovação que são possíveis e necessárias para essa rede, e a gente está aqui sempre muito aberto para promover todas as mudanças que foram necessárias, né, dentro dessa nossa proposta. Dr. Carlos já trouxe aqui os objetivos da rede, então vou querer só destacar alguns aqui bem relevantes, né? A questão da nossa agenda conjunta, né, é algo que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, é bastante importante. De novo, estamos falando de uma rede de instituições, a gente precisa entender, então, como é que a gente se ajuda, como é que a gente colabora, trazendo problemas, trazendo soluções, pensando e inovando de forma bastante juntos. E esse último item, chamado realizar experimentação de soluções interinstitucionais. Eu fiquei pensando muito sobre isso enquanto eu estava revisando a nossa apresentação.
e me caiu a ficha da importância desse ponto especificamente. É muito bonito quando a gente olha na teoria, né, aprender errando, o erro é importante, né, e ele faz parte desse aprender, né, se a gente não errar, a gente não aprende, mas cadê o espaço para isso? As nossas organizações precisam se preparar para isso, elas muitas vezes precisam de um espaço para possibilitar esse tipo de abordagem. E é muito difícil, né? A gente pode até concordar quando a gente olha a teoria e fala, legal, concordo, bonito, é errando que a gente aprende, mas aqui eu não tenho espaço para errar. Eu estou apagando incêndio, eu tenho uma equipe pequena, eu tenho muitos problemas sérios para resolver, como é que eu vou ficar errando? Né? Eu preciso acertar. Então, a gente identifica que um espaço como este, dentro de uma rede, onde a gente possa juntar, né, dar nossos braços e distribuir o risco que é, né, esse errar e aprender, eu considero isso particularmente muito importante, e isso está ali posto como sendo um dos objetivos dessa nossa rede, possibilitar um espaço como este para todos nós, né, todas as nossas instituições. E como a Lígia falou, a gente traz, então, como parte de entender como é que a gente pode contribuir para essa rede, algumas coisas que a própria escola traz. Mas o que eu queria deixar aqui claro, antes de falar o que a escola traz para a rede, é que o que está posto, gente, é que a contribuição de cada um, ela é ampla, ela é livre, e ela é feita de forma bastante flexível. Então, a escola não está propondo uma rede, ditando como é que cada um deve participar, o que cada um deve trazer. A proposta é a contrária, né? Cada um vai olhar para o seu Ministério Público, para a sua instituição, e trazer para a rede o que ele pode contribuir. Essa contribuição ela pode ser uma problematização, ela pode ser uma solução, né? A gente tem ministérios públicos aí que já trabalharam com inovação aberta, por exemplo, já sabem fazer uma hackathon, eles podem querer trazer isso como uma contribuição para a nossa rede. A gente pode ter ministérios públicos que são muito pequenos e vão falar, eu não tenho gente para ceder, né? Eu não tenho uma solução pronta para ceder, mas eu tenho muitos problemas. Né, tem muitas questões que precisam ser resolvidas e eu gostaria que isso fosse resolvido de uma forma diferente do que a gente tem tentado. Então, tragam para uma rede de inovação, vamos pensar juntos, vamos colocar isso à mesa, é uma forma de contribuição. A gente vai ter ministérios públicos que têm pessoas, eu tenho um especialista excelente em inteligência artificial, que ótimo, então você pode emprestar ele para a rede por quanto tempo? Quantas horas por mês, por ano? De novo, é uma colocação bastante ampla, livre, e de uma forma que a gente gostaria de ouvi-los para agregar. Então, a gente coloca aqui o nosso exemplo, né? Então, como é que a instituição, escola do MPU, pode contribuir para essa rede? Primeiramente, com a proposição dela. Ali atrás eu falei que é uma rede horizontal. Então, vou deixar bastante claro aqui que a proposta da escola não é se colocar como dona da rede, né? Esse é o pontapé inicial, é uma rede colaborativa. Então, a gente, em algum momento, vai falar da governança dessa própria rede. E não é no sentido de que a escola é a dona da rede e escolhe quem participa ou não participa. É uma forma que a gente pensou, né, de propor e começar a fazer isso acontecer. A escola também tem estruturado, está se estruturando, né, para promover um grupo de pesquisa sobre direito, governança e inovação. E os integrantes da rede vão ter oportunidade de usar os resultados, né, dessa pesquisa, os achados dessa pesquisa, vão poder ter um acesso facilitado a isso. O próprio programa de capacitação e inovação, rotas de aprendizagem e inovação, que inclui incubação de projetos, e eu falo daqui a pouco um pouco mais detalhado sobre isso. Pensamos também em ações para promover a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e o próprio diagnóstico do ecossistema de inovação do Ministério Público. Essas são as principais formas de contribuição da escola para a rede. E aí, fiz tanta propaganda, né, e eu tenho que tomar cuidado aqui para eu não gastar todo o meu tempo só falando desse programa, porque está no meu coração. Vou tentar resumir aqui de uma forma bem simples para vocês, e a gente tem lá no site do Nova Escola, no site da escola, que vai estar sendo colocado aí para vocês no chat também, mais detalhes sobre o programa, e a gente sempre fica aberto para quem quiser conversar com mais
aprofundamento, a gente está de portas abertas aí. Mas o que eu queria falar para vocês? A primeira curiosidade é que as pessoas olham para o nome e se perguntam, né, por que não trilhas? Trilhas a gente já ouviu falar, a gente já conhece. Então, a gente escolheu o nome Rotas, justamente para diferenciar. As trilhas, elas costumam ser assíncronas, elas costumam ser um conteúdo bastante flexível e elas são muito válidas, tá? A gente não está aqui querendo invalidar o modelo de trilhas, não. Mas quando a gente fala de um laboratório de transformação, a gente entende que a mão na massa, a experimentação, elas são necessárias para a gente fazer a transformação. E aí a gente precisa de cursos síncronos, pessoas trabalhando com pessoas, construindo. Então, teve um cuidado muito grande na escolha das temáticas que são colocadas, na carga horária, na construção síncrona, na escolha dos docentes, né, docentes que sejam capazes de fazer isso, de transformar as pessoas que passam pelos cursos, né? Então, foi um investimento bem elevado aí da escola, apostando nesse diferencial. E é um programa que se coloca em 3 momentos. O primeiro momento é o Bases para a Inovação, um conjunto de conhecimentos que a gente identificou como sendo necessários para quem quer inovar. Então, você não faz inovação sem conhecer metodologias, ferramentas, abordagens, sem mudar o seu modo de pensar. Então, a gente tem aí desde liderança facilitadora, a design thinking, metodologia ágil, né? Em breve a gente vai ter algumas novidades aí. E depois de passar pelo Bases para a Inovação, a gente identificou que é diferente você falar, quero inovar na área fim. Qual o conjunto de conhecimentos que eu preciso para isso? É o mesmo que eu preciso para inovar na área de tecnologia? É o mesmo que eu preciso para inovar em gestão? Não é, né? E a gente identificou que estamos numa escola, novamente, laboratório dentro de uma escola. A gente precisa inovar em educação. A gente precisa, então, promover conhecimento e cursos que agreguem para isso. Então, para cada uma dessas rotas, tem um conjunto diferente aí de cursos e aprendizagem que tem esse foco, né, inovar em cada uma dessas áreas aí. Ao final disso, né, um tanto de cursos, que é bastante flexível, as pessoas podem escolher quando fazer, em que ordem fazer, inclusive escolher fazer em mais de uma rota diferente, se for o caso. A gente propõe, então, um momento de incubação de projetos, uma prototipação, que vai ser feito através digital. A gente está em fase de pensar na construção disso, como é que a gente pode, de fato, viabilizar da melhor maneira possível esse programa de prototipação e de incubação de projetos, vai ser realizado no 2º semestre, e, ao final de tudo, a gente tem uma certificação com o selo da escola, mostrando esse reconhecimento, né, de quem se envolveu, quem investiu, né, em aprender a inovar e chegou a conseguir propor um projeto e ter esse reconhecimento de fato. Então, muito brevemente, esse é o nosso programa aí chamado Rotas de Aprendizagem em Inovação. Também trazemos aí como uma contribuição da escola algumas ações para promover conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um problema de todos, né, independente do nível que você esteja. Se eu estou começando a falar de Lei Geral de Proteção de Dados e adequação, ou se eu já estou um pouco mais na frente, mais estruturado, a gente sabe que é uma lei nova, que a gente precisa muito ainda passar conhecimento para as pessoas e fazer conscientização. E, de novo, um laboratório de inovação, a gente teria que trazer alguma coisa diferente. Então, estamos propondo aí um jogo da LGPD, um tabuleiro online, em grupos, no formato de quiz, perguntas e respostas, com a previsão de lançamento para agosto de 2021. Também estamos trazendo para a mesa o que a gente chamou de selo da LGPD, que é uma proposta para ser colocada como uma possibilidade da agenda comum, para um próximo encontro, né, para ele poder ser legitimado pelas instituições que vierem a fazer parte da nossa rede e, conforme seja, ser priorizada pelo grupo mais à frente. E falei para caramba, né? Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. E queria, então, passar a palavra para a Lígia, para ela dar continuidade e contar para a gente um pouquinho desses resultados do primeiro diagnóstico do ecossistema de inovação. Muito obrigada, Lígia, com você. Muito legal a sua fala, falou pra caramba, mas falou um monte de coisa que agrega. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá?
a gente vai falar um pouco disso que a gente está chamando de primeiro diagnóstico do nosso ecossistema de inovação do Ministério Público. Adianto que aqui não tem tudo, e por quê, gente? Vocês vão ver, foram muitos achados, é muita informação, então a gente quis trazer só o principal, o ecossistema em detalhes, o resultado desse diagnóstico em detalhes, a gente vai apresentar no dia 17 de junho, na segunda roda que comemora, que celebra o primeiro ano do laboratório, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ver aqui? Eu vou mostrar para vocês um pouco do que foi a pesquisa, eu vou mostrar para vocês também os principais achados, não todos, como eu falei, porque não vai dar tempo, o foco aqui é a rede, não é o diagnóstico. A gente vai falar que esses achados geraram intervenções, eu vou explicar um pouco o que é isso, e vou falar das conclusões, vou dar para vocês, assim, boas conclusões, né, uma parte das conclusões que a gente chegou no final do diagnóstico. Então, quem sou eu, né? Como é que eu me qualifico para estar aqui? Tem gente que já me conhece, tem pessoas que não me conhecem, então, a Diana já falou, né, eu estou aqui no Inova Escola, eu idealizei o Inova Escola, eu sou a chefe da assessoria de estratégia de inovação, uma estrutura da qual pertence a Inova Escola. Eu tenho mestrado em políticas regulatórias de comunicação pela UNB, eu também sou especialista em gestão pública e em REL, né, em Relações Internacionais, tanto pela ENAP e pela UNB. Eu pesquiso liderança e inovação há bastante tempo, eu coloquei aqui desde 2014, mas pensando que o meu mestrado foi em políticas regulatórias de comunicação, e que hoje isso é uma área muito afeta ao direito digital, então isso está na minha história aí desde 2011, pelo menos. E, mais recentemente, eu tenho pesquisado, desde 2019, tendências e futurismo. Aqui tem algumas das minhas formações, né, eu adoro aprender e me desenvolver, e como a Diana tem algumas certificações. Eu tenho 20 anos de vida profissional, e desses 20 anos, há 10 eu estou no setor público, eu faço 10 anos agora em julho. Bom, essa nossa pesquisa, gente, foi para nós um marco, o que a gente chamou de marco exploratório, uma primeira investigação do que é esse ecossistema de inovação no MP. E aqui eu vou fazer uma observação, que lá atrás, quando o termo de referência foi desenhado, ele foi desenhado de forma bastante tímida, eu diria, né? Quando a gente começou, de fato, a executar esse trabalho, a gente viu o potencial que ele tinha, o quanto ele não daria insumos apenas para o laboratório, mas daria insumos também para todo o Ministério Público. Então, eu e Diana, a gente mergulhou nisso, e esse trabalho, os resultados, tem muito da minha força de trabalho e da força de trabalho da Diana, muito fosfato que a gente queimou junto com a contratada, um trabalho de parceria mesmo, e isso é bom dizer, porque vocês vão ver, quando a gente publicar o relatório no dia 17 de junho, a robustez que ele tem. Então, a gente fez esse primeiro projeto, explorando esse ecossistema, pensando em quê? Pensando em mapear esse ecossistema, que é, de fato, pouco conhecido, pouco investigado. A gente buscou também sistematizar e consolidar as informações sobre a inovação no Ministério Público. Porque tem muitas iniciativas, tem gente aqui na sala que participa de iniciativas de laboratórios de projetos, e essa informação não estava sistematizada, então a gente conseguiu também sistematizar isso, e a gente conseguiu olhar para esses achados e ter insights, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer propor, né, gerar um repositório para ter novas propostas, novas estratégias para fomentar a inovação no MP, e a gente quer também gerar evidências que sejam capazes de nortear novos projetos. É muito importante isso, porque a gente vê muitas iniciativas que saem muito naturalmente, ou às vezes saem do esforço de uma pessoa, e é importante que essas iniciativas elas encontrem estofo, né, reconhecimento e ressonância nas evidências. Bom, como é que ele foi feito? Como eu falei para vocês, é um projeto exploratório que, para nós, né, se configura num marco de investigação para esse ecossistema, e como ele foi pensado olhando pela primeira vez para esse nosso ecossistema, a gente, obviamente, viu o potencial dele, mas a gente só vai conseguir explorar
mais amplamente, aprofundar certos pontos num segundo momento. Então, por isso que a gente está chamando isso de primeiro diagnóstico do ecossistema de inovação. Basicamente, ele foi feito em 2 momentos, em 2 etapas, tá? Assim, estou simplificando para vocês entenderem o que foi a lógica. Foi feita uma contratação com o Instituto Veredas. Para quem não conhece, Veredas é uma organização que trabalha com levantamento de evidências para a tomada de decisão em políticas públicas. Eles já trabalham há bastante tempo, há um bom tempo, com o executivo, e tem projetos importantes com o CNJ também. E aí a gente sistematizou isso em 2 momentos. A gente teve uma oficina, dessa oficina participaram 18 pessoas, talvez algumas pessoas aqui da sala tenham participado dessa primeira oficina, e essa primeira oficina gerou uma lista de 113 atores para serem entrevistados. Não tem como a gente fazer uma pesquisa mais aprofundada, né, que a gente queria fazer uma qualitativa, com um questionários semi-estruturados em profundidade. Não tinha como fazer com esse mundo de gente. Então, o que a gente fez? A gente primeiro separou esses 113 num mapa de calor, a gente olhou para os que apareciam mais, olhou para a representatividade deles, para a relevância deles, porque também é difícil, assim, é bom entender isso. Às vezes, um ator aparece 20 vezes ali na lista, mas ele aparece de forma bastante pulverizada. E, às vezes, o ator aparece uma vez só, mas ele sai da boca de um outro que é considerado um nó de rede, que ele é um nó central. Então, aquela única ocorrência ela é importante porque ela é, de fato, significativa. Então, a gente teve que explorar isso, olhar para isso, criar critérios, e a gente teve muita preocupação em fazer isso, Elidiana, para que essa pesquisa pudesse ser replicada depois por quem quisesse, né? A gente quis fazer um desenho metodológico bastante robusto, bastante defensável. E aí, esses cinco foram citando outras pessoas e a gente foi cruzando as ocorrências que apareceram na boca desses 5 com a lista que a gente tinha no método Snowball. Foi assim que a gente construiu 16 atores. No termo de referência, se vocês olharem lá no futuro, quando a gente publicar tudo, vocês vão ver que tinham 15 lá no termo, mas a gente acabou fazendo mais um pela relevância desse 16º ator. E todo esse material, toda essa investigação, que foram, enfim, 16 entrevistas em profundidade, gerou para a gente 32 horas de gravação e 2 relatórios. Esses 2 relatórios é uma massa de 370 páginas, é coisa pra caramba. Então, tem um relatório descritivo, que é um primeiro, que é nosso, de consumo interno, que a gente vai deixar aqui conosco, e tem um relatório resumido, com 51 páginas, que a gente vai publicar para o público em geral, na nossa página, no dia... nossa página, eu falo, na página da escola e também do Inova Escola, no dia 17 de junho. Aí a gente teve um segundo momento, a gente olhou para toda essa massa, 32 horas de entrevista, vários achados, e a gente fez um segundo momento, uma segunda oficina, que foi o mapeamento dos mecanismos, aplicando ali a teoria da mudança, e a gente teve com a gente a professora Flávia Galvani, que é da Blavatnik School of Government, que é a escola de governo da Universidade de Oxford. Dessa oficina com a professora Flávia, foram geradas 7 intervenções, que eu vou explicar mais à frente o que é. Então, como eu falei para vocês, ela foi uma pesquisa qualitativa, com questões semi-estruturadas, para quem trabalha com pesquisa, quem conhece pesquisa, a ideia é que a gente tenha um formulário, um protocolo que possa ser desenvolvido e flexibilizado de acordo com o perfil do ator. A gente tem um core que a gente quer investigar, mas tem algumas coisas que mudam de acordo com o perfil do entrevistado. A gente fez entrevistas em profundidade e a gente buscou uma diversidade de atores. E por que isso é importante? Porque a gente queria, assim, cobrir esse campo, por isso que era importante ter diversidade. E a gente buscou nisso, como eu falei para vocês, perfis reconhecidos e que talvez, né, e que foram apontados por outros atores também para confirmar os nossos achados. A gente encontrou uma consistência muito grande de conteúdo, a gente está bem feliz com isso, e a gente chegou no que se chama de saturação de falas, mesmo tendo 16 entrevistas, mas como elas foram com bastante qualidade e em profundidade,
a gente começou a perceber que as falas começaram a se sobrepor, o que mostrou que a gente mapeou muito bem o nosso campo, tá? Bom, com isso a gente entendeu que a gente valorizou e sistematizou os saberes, os acúmulos e as dinâmicas que estão tácitas no nosso ecossistema, que foi o que eu falei para vocês antes. A gente conhecia isso, muito de ouvir falar, as iniciativas legais do Ministério Público de Santa Catarina, do Ministério Público de São Paulo, da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, coisas legais em Pernambuco, coisas legais em Ceará, mas a gente fez essa organização, sistematizou isso, né, esse saber tácito, e a gente também viu que isso é um insumo e oportunidade para a construção de uma agenda comum dessa rede, né, uma rede que possa construir novas soluções, né, para fortalecer ainda o tema da inovação no Ministério Público. Aqui é o nosso protocolo de investigação, vocês vão ver aqui que são muitas questões, e elas, como eu falei para vocês, a gente quis cobrir muito o campo, então é um protocolo amplo, tem 15 perguntas aqui, que são, né, perguntas não, são temas, as intervenções para a promoção da inovação, os fatores transversais para a promoção da inovação, as barreiras e as soluções para a inovação, incentivos, riscos enfrentados por iniciativas ou laboratórios, definições de inovação, construção e fortalecimento de redes, né, na cultura de inovação institucional, a sustentabilidade da inovação diante das mudanças institucionais, o desenvolvimento profissional para a inovação. A gente também tentou entender os ciclos de vida dos laboratórios que estão dentro do Ministério Público. A gente viu transformação digital, transparência, sustentabilidade verde, assim, tentando olhar para os impactos da tecnologia e para a adoção de tecnologias do Ministério Público, como é que isso se daria no longo prazo, e cultura de dados. Bom, nossos principais achados. A gente viu aqui, a gente olhou para a definição de inovação no Ministério Público, a gente se surpreendeu, e foi muito legal isso, foi bastante legal, porque muito se fala sobre tecnologia e adoção de tecnologia para a inovação do Ministério Público, mas, assim, os atores entrevistados falaram unanimemente que a inovação não é só tecnologia, isso foi muito legal, que ela depende de pessoas, né? Eles falaram também que a inovação não é um fim em si mesmo e nem é uma exclusividade do setor privado. Outro achado interessante é que a inovação está constantemente associada a mudanças, e isso aqui é uma coisa que a gente discute muito dentro do laboratório, que a gente se vê como agente de mudanças, né? A gente se vê como agente de mudanças, e a gente vê que essas mudanças elas podem ser ou mudanças muito profundas, que é o que se chama, né, de inovação disruptiva, ou mudanças do contexto, ou melhoria, né, que é o que a gente chama de incremental. A gente também viu que essa oportunidade de inovação para o Ministério Público é visto como um conector, né, um processo conector entre o setor público e a sociedade, e a gente viu que para o Ministério Público a inovação está focada em resultados, né, voltada para gerar impacto. E esses resultados para os entrevistados significam isso aqui, ó, eficiência, deixa eu só mudar aqui minha tela, eficiência, custo, efetividade, ação estratégica, melhoria na vida das pessoas e dos servidores da população, né, está falando de pessoas, está falando de tudo, e no desenvolvimento de novas competências. Isso é muito importante, porque a gente vem discutindo também algo, quem acompanha o laboratório já sabe que a gente já conversa sobre isso já faz um tempo, que a grande questão do futuro tem a ver com as competências, né, que os servidores terão no futuro, e uma dessas competências tem a ver, por exemplo, com literacia digital. Então, os novos servidores do setor público, discutido no mundo inteiro, e isso inclui a gente, os novos servidores precisam desenvolver novas competências. E aqui, queridos colegas, a gente tem as nossas principais barreiras, e vocês vão ver uma coisa bastante interessante. A gente tem 2 páginas de barreiras, então a gente tem, ó, a resistência dos membros, a sobrecarga de trabalho, que às vezes não abre espaço para inovação, a impossibilidade de correr riscos, né, e esse pouco espaço para cometer erros, que foi o que a Diana citou no começo. A visão de que a cultura de inovação depende de iniciativas individuais de liderança, e isso é um achado, assim, para a gente quase unânime.
Todos os incentivos passaram por lideranças, então depender tanto de lideranças individuais é, de fato, uma barreira. A escassez de recursos humanos e orçamentários, processos de contratação altamente burocráticos, então eu não preciso falar nada disso aqui, né? Eu não vou nem explorar esse ponto, mas a gente sabe o quanto isso é verdadeiro. As barreiras normativas, né, e regulatórias à inovação, uma cultura organizacional que interpreta a inovação como sinônimo de produtos tecnológicos. Então, vamos fazer inovação, a gente precisa de um robô, a gente precisa de uma plataforma de predição, a gente precisa disso, mas a gente precisa também das mentes que pensam, que criticam, que fazem boas perguntas, que criam bons problemas, constroem problemas estruturantes, né? Que tratam os dados, enfim, que estrutura dados. Então, tem toda uma história que vem antes da tecnologia. A gente também viu como barreira a carência do desenvolvimento profissional, né? Há demandas muito complexas, e aqui a gente está falando, de fato, assim, de problemas complexos, o que a teoria chama de wicked problems, né? Que são aqueles problemas para os quais não tem solução, né? E que tem várias causas. E a gente viu que algumas barreiras, como o vocabulário e a estética, que são próprios da inovação, por exemplo, o mindset, uma facilitação gráfica, às vezes conflitam com esse ambiente sóbrio e formal do MP. Bom, outras barreiras aqui, para eu não me alongar demais, a gente viu a dificuldade de manter a atualidade e a qualidade de base de dados. Então, a gente sabe que isso aqui é um problema, um desafio muito grande para o Ministério Público. A carência de competências gerenciais amadurecidas, né? E aí a gente está falando de gerir inovação é gerir projetos, isso é fato também. Então, a gente precisa de competências gerenciais amadurecidas. Uma carência de capacidade técnica para a implementação de novas iniciativas, esse também foi um outro achado. A gente vê também um planejamento, vê nos achados, um planejamento estratégico limitado, a lista de objetivos e cobranças, né? Quem nunca se viu na situação de um dado objetivo está lá no mapa estratégico, mas não ser compreendido por quem está implementando de fato. Uma outra questão aqui é que a autonomia dos membros, né, faz com que as mudanças dependam da vontade de cada membro individualmente, o que pode aprofundar uma dificuldade e resistência organizacional à transformação. Interesses políticos que frequentemente podem barrar novas inovações. A urgência para a apresentação de soluções, e assim, isso é um ponto bastante crítico. Quem lida com a inovação aqui há algum tempo sabe o quanto a inovação precisa de tempo para amadurecer. Assim, tem uma boa parte do ciclo de vida dos laboratórios que se volta muito para dentro do laboratório, e a gente viu isso, a gente tem visto isso com o nosso laboratório. Eu tenho certeza que essa é uma experiência que outras pessoas aqui que atuam com o laboratório ou com o projeto de inovação vão entender, e essa é uma ocorrência comum em outros laboratórios. Então, quem acompanha discussão de laboratórios do executivo nos estados ou no executivo federal sabe o quanto isso é importante, o quanto precisa de tempo, então não dá para ter urgência, né? Instituições que tentam fazer uma inovação de ponta a ponta sozinha, e essa é uma questão interessante, porque a rede ela tem esse desafio de conectar diferentes atores em diferentes esferas, né? Então, a inovação não precisa ser feita sozinha de uma ponta a outra, ela pode ser compartilhada e ela pode ser aprimorada ou melhorada. Essa falta de prática em patentes no ecossistema de inovação é algo também que quem acompanha inovação no setor público, ou quem vem acompanhando a discussão do marco legal de ciência e tecnologia, sabe que essa questão das patentes ela é um ponto central. E a outra barreira, afinal, seria as métricas de desempenho voltadas para a produtividade e quantidade, porque muitas vezes, né, pensando ali na maturação de um projeto, a gente está olhando ainda para a qualidade, tentando fazer pequeno e tentando rodar de forma experimental para ter resultado e conseguir se assegurar de que aquilo ali vai ter um impacto. A gente quer errar pequeno, a gente quer resultados consistentes antes de partir para a quantidade, né? E a gente está numa organização que olha muito para a quantidade. Então, esse é um outro ponto que apareceu nos achados, tá? Lembrando que tudo isso aqui, gente, são achados da pesquisa, não são coisas que o Inova Escola tirou da cabeça, tá? Só para a gente deixar isso alinhado. Bom, foram 2 páginas de barreiras, e a gente teve essa lista aqui de incentivos,
que são, né, o apoio e o interesse das lideranças institucionais. Então, o fator da liderança, ele é central, ele é o primeiro, ele é o mais... Ele apareceu em todas as entrevistas, eu preciso ser bem sincera com vocês, assim. As lideranças, elas têm um papel central na inovação do Ministério Público, né? Essa necessidade do apoio dos patrocinadores, isso é um grande incentivo a essas lideranças, né? E o apoio também dos órgãos de controle. Bom, a comunicação e estabelecimentos de fóruns de discussão, e esse espaço da rede pode ser esse lugar para a gente discutir. Outro incentivo que foi citado é gratificações organizacionais e financeiras, a existência de uma agenda que aproxime a temática da inovação no setor público aos avanços em diversos setores e legislações, a vinculação específica da inovação ao planejamento estratégico, isso aqui é um grande incentivo, a gente sente isso no laboratório, o laboratório está dentro da estrutura da área estratégica da escola, então, tanto o laboratório impacta, irradia, influencia as ações da estratégia, então o laboratório faz com que, por exemplo, história de projetos faça uma gestão de projetos mais ágil, que o monitoramento dos projetos, né, e dos nossos indicadores, dos nossos resultados, seja de uma forma mais ágil. Então, essa é uma influência direta do laboratório. E o contrário também, essa inovação ela está na agenda estratégica, né, da nossa instituição. Então, isso aqui é algo que a gente vive também e é um achado da pesquisa. E, por último, a possibilidade de melhoria nos serviços, o aumento da efetividade e a possibilidade de impacto de escala, né? Porque a gente sabe que um dos incentivos é essa possibilidade de demonstrar a capacidade, né? E como os processos podem, impactando e tendo escala, como eles podem avançar nas organizações. Bom, caminhando aqui para o final, que eu já estou falando há 15 minutos, eu vou mostrar para vocês o que foram as 7 intervenções propostas. Aí eu não vou falar muito do que é teoria da mudança, do que é mapa de mecanismos, mas aqui é importante a gente entender o seguinte: as intervenções construídas, elas foram propostas a partir de um desenho que se chama mapa de mecanismos. Mapa de mecanismos desenhado lá com toda a metodologia do pessoal da Universidade de Oxford, né? Só repisando esse ponto. E eles usam a teoria da mudança, com as 5 etapas da teoria da mudança, para chegar nesse mapa de mecanismos, né? A gente vai falar mais sobre isso na roda, mas, assim, o que é importante aqui? Os benefícios da teoria da mudança é que a teoria da mudança possibilita essa visão clara de como a intervenção deve funcionar. E aí, a gente olhando no passo a passo, a gente consegue ver quais são as possíveis falhas de concepção daquela intervenção. Possibilita também a explicitação e identificação de pressupostos e suposições que podem ser associados ao risco, né, as riscos de implementação. A gente viu isso claramente na hora que a gente fez a organização da sucessão das etapas. Isso facilita a construção de indicadores para a mensuração do progresso, né, ou do programa da atividade governamental ali, da intervenção, e facilita a apresentação e a comunicação desse programa, né? Além de clarear muito o que é a intervenção, para possibilitar o processo de replicação. Então, tudo isso aqui vai ficar um pouco para vocês meio obscuro, e eu vou pedir desculpa, mas não vai dar tempo de falar, mas a gente promete falar disso no dia 17. Mas o que é importante? É vocês entenderem que as 7 intervenções, elas podem ser replicadas por todo o Ministério Público. Então, essas são as 7 intervenções. A primeira delas que a gente está atuando, e vocês estão vendo aqui, é essa disseminação da inovação e ativação de redes. Uma segunda intervenção é a criação de estruturas institucionais de amparo à inovação. E aí a gente vê claramente assim, que a criação de um laboratório, ela é, de fato, a legitimação, né, a comunicação da instituição de que aquela agenda é importante para aquela organização. É por isso que a criação de estruturas ela é uma intervenção importante, né? O desenvolvimento de recursos humanos, e pelo óbvio, vocês viram lá atrás o quanto apareceu sobre competências e a necessidade de desenvolver recursos humanos, então, desenvolvimento de competências para inovação. Uma quarta intervenção é o fomento de programas de inovação aberta. Uma quinta seria a promoção de transformação digital. A sexta é a gestão do conhecimento e a construção de memória institucional, e isso é central. A gente vai ter uma roda no dia 15 de junho, a gente está trazendo
o doutor Otávio, ele vai falar de gestão do conhecimento, e para quem lida com inovação, assim, quem está aqui na sala vai saber o que eu estou falando, o quanto é difícil parar para organizar o que a gente produz no dia a dia e deixar essa memória para a instituição, mas isso é central para que tenha, inclusive, uma sustentabilidade das ações ao longo do tempo, né? E uma sétima intervenção proposta é uma simplificação da linguagem dos cidadãos. Isso pode ser tanto via linguagem simples, gente, como, por exemplo, com as facilitações gráficas e o visual law. Bom, aqui eu estou passando para as conclusões, antes da gente terminar, antes de eu devolver para a Diana a palavra para a gente mostrar para vocês um outro produto que foi gerado, né, que resultou dessa investigação, mas a gente viu que o processo de promoção de inovação no Ministério Público é bastante complexo, e pelo óbvio, né? O Ministério Público eu digo que são os ministérios públicos com suas realidades, com seus problemas, tem muita convergência, mas tem muitas diferenças, né? Alguém colocou aqui, acho que foi o Cedric, de um Ministério Público pequeno, como você pode ter uma iniciativa que impacte o Ministério Público pequeno, isso é real, então tem ministérios públicos bem pequenos, com quadros enxutos, mas com grande necessidade de transformar a sua atuação, e ministérios públicos maiores, né? E é dessa complexidade que a gente se valeu para fazer essa investigação, e a gente viu, de fato, o quanto é complexo. Bom, a gente viu que há alternativas que são muito promissoras para a criação de estruturas específicas. A gente viu iniciativas muito interessantes que a gente conseguiu colocar num mapa já referenciado, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. E, por fim, a gente viu que tem muitas oportunidades de fomentar a inovação no Ministério Público, considerando que a disseminação desse tema pode se dar por meio de redes, para desenvolver por meio do desenvolvimento de recursos humanos, ou pela transformação pela promoção da transformação digital. Bom, vou parar aqui, falei mais que os meus 15 minutos, mas estou devolvendo para você a palavra, parei aqui a apresentação para a gente mostrar o mapa, por favor. Obrigada, Lígia. Então, a gente pensou muito assim, em como colocar uma ferramenta que apoiasse visualmente, e conseguimos, então, encontrar essa ferramenta que construiu isso, né? A gente populou, então, está sendo colocado aí no chat para vocês o link, para cada um poder navegar, e por conta do nosso tempo aqui, eu não vou parar para a gente abrir e fazer uma navegação exploratória, até porque a ferramenta é bastante simples, tá? Mas para vocês conhecerem. Mas a ideia é essa, que agora a gente consegue olhar para o nosso mapa e a gente consegue identificar aonde, pelo menos inicialmente, encontramos, né, iniciativas de inovação. E aí eu queria deixar bastante claro para vocês que, se vocês não se verem nesse mapa, não fiquem bravos conosco, tá? Lá em cima, a primeira coisa que a gente colocou é que é um mapa colaborativo, onde vocês podem clicar, a ferramenta tem um maisinho ali na lateral superior direita, onde vocês mesmos podem incluir. A gente faz só uma curadoria, né, para a gente ter o cuidado de ter as informações ali, mais ou menos... usadas, né? Isso. E se por qualquer aventura, alguma dessas informações que a gente já coletou, vocês quiserem adicionar, alterar, isso é feito de uma forma muito tranquila, muito transparente. Vocês podem estar em contato com o Inova Escola, inova@escola.mpu.mp.br, tá? Através do nosso e-mail, e a gente promove isso assim, o mais rápido possível, tá? Então, por favor, fiquem bastante à vontade para navegar, para conhecer, para divulgar esse resultado aí do que a gente viu, do que a gente achou, e agora a gente poder começar a se enxergar e se conectar cada vez mais. Então, esse é o... Deixa eu só fazer um ponto, Claro. É bom a gente esclarecer o seguinte: aqui a gente limpou os dados e colocou só o Ministério Público. A nossa planilha tem muito mais que isso. A nossa planilha tem judiciário, nossa planilha tem organizações internacionais, todos os atores que apareceram e que de alguma maneira foram citados dentro da nossa investigação. A gente separou isso, a gente estruturou esses dados, né, separadamente, e a gente colocou aqui o Ministério Público.
porque a gente quer construir esse repositório das informações do Ministério Público de uma forma colaborativa e acessível, tá? Então, a nossa planilha tem 80 pessoas, né? 80 instituições, né, Di? Não, tem mais, tem 113, se eu não me engano. 113 são aqueles, é verdade, são 113 atores, desculpa. Então, é isso. Então é isso, gente, está aí no chat, convido vocês a conhecer, divulgar, ajudar a gente a transformar isso e deixar o mapa o mais completo possível para todo mundo poder fazer o melhor uso dele. E dando prosseguimento, então, à nossa agenda de hoje, né, antes de a gente voltar aqui para falar como aderir à rede, vou parar aqui no compartilhamento e vou pedir para a nossa colega Raquel disponibilizar para a gente como é que ficou o resultado, então, da nossa pergunta lá atrás, né, para saber, entender de vocês o que é que vocês esperam, né, o que é a expectativa aí do pessoal. Foi criado, então, através da ferramenta Mentimeter, essa questão de uma nuvem de palavras, ver o que de fato, a gente conseguiu aí, o que vocês têm como expectativa. E de cara, a palavra colaboração, né, está no centro, gigante, aí realmente uma expectativa de todos, troca de conhecimento, compartilhamento, acessibilidade, ampliar conhecimento, experiência, simplificação, padronização, colaboração institucional. Gente, fantástico. Muito legal, né? Muito bacana mesmo. E alinhado com o que a gente espera também. Obrigada, gente. Isso. E obrigada aí pela contribuição. Tudo que a gente coleta é com uma expectativa de uso futuro, tá? Como eu falei, somos viciadas em dados, então a gente vai coletando dados para depois transformar em informações e usar isso gerencialmente para a nossa tomada de decisão. Sempre que vocês podem contribuir, isso é bastante importante para a gente. Queria compartilhar agora a minha tela, voltando aqui para a nossa parte final, né? Como fazer essa adesão à rede. A gente preparou para vocês lá no nosso site, esse aí é o caminho para chegar lá. Vocês podem entrar no site da escola, escola.mpu.br. O caminho pelo menu é através dos serviços acadêmicos e tem uma opção chamada Inova Escola. Uma outra forma é você, ao chegar ali na nossa página inicial, se você rolar lá embaixo, tem um bannerzinho, né, com a nossa logomarca, Inova Escola, também é outra forma de vocês chegarem. E o link direto, a gente já está colocando aí para vocês no chat, também para vocês acessarem aí diretamente a nossa página, onde a gente criou, então, um ambiente para estruturar essa informação. Eu vou parar esse compartilhamento só para compartilhar e navegar aqui com vocês, então, mostrar a nossa página. Só mudando aqui. Eu vou compartilhar a tela inteira, porque eu vou ficar navegando aqui de uma página para outra. Então, fica mais fácil. Todo mundo vendo a minha página, né? Bom, então esse daqui é o nosso site, onde a gente criou aqui um menu específico para a Rede Nacional de Transformação Digital. A proposta aqui foi estruturar as informações para ficar de fácil acesso, transparente, bem tranquilo para vocês usarem. De novo, a proposta da escola é oferecer esse apoio, esse pontapé inicial para a rede, e conforme ela cresça, tudo pode ser modificado. Mas temos aqui, então, o que é a rede, os objetivos que a gente já citou, e links para a portaria, tá? E eu queria entrar, então, logo aqui, mostrar para vocês essa portaria. Eu sei que o tempo de todo mundo é precioso e que vocês não vão conseguir parar para ler sozinhos. Então, a gente vai aproveitar aqui o nosso tempinho para ver alguns pontos bem relevantes em relação à portaria especificamente. Então, eu queria trazer aqui para vocês, a gente já falou dos objetivos, mas também tem aqui o que compete à rede. É importante a gente dar uma olhadinha com cuidado e conhecer bem o que é essa proposta. Então, compete à rede propor iniciativas comuns de transformação digital para o Ministério Público Brasileiro.
promover o uso e articular o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, data science e analytics, na atividade fim do Ministério Público. Então, vejam só, gente, tanto a transformação digital quanto a IA são formas possíveis de inovação, né? Mas elas já estão explícitas aqui porque já foram identificadas como pontos importantes, necessários e comuns. E é relevante eu até falar aqui para vocês, nessa questão de inteligência artificial, por exemplo, lá atrás, em 2020, quando a gente ainda não tinha dados e informações, a gente propôs o curso de inteligência artificial como um dos cursos na base para a inovação, né? Esse conhecer, entender o vocabulário, entender as possibilidades e as limitações, inclusive esse foi o nome do curso. E a nossa surpresa foi imensa, tivemos aí 280 interessados para 30 vagas, né? A gente já tinha uma expectativa de que a quantidade de vagas não seria suficiente, mas a gente não sabia que seria tanta procura. Então, isso deixa bastante claro para a gente a necessidade dessa temática ser melhor desenvolvida, melhor discutida, e, enfim, colocada aí para a rede como sendo uma das competências dela. Além disso, fomentar o uso do design e suas derivações para propor iniciativas coletivas que possam contribuir para o aprimoramento da atuação ministerial. E esse item aqui é muito claro quando a gente olha para como fazer diferente, né? Se a gente continuar tentando fazer do mesmo jeito, os nossos resultados não vão ser diferentes. Então, se a gente quer uma mudança, se a gente espera transformar, trazer uma inovação, a gente precisa olhar para fora e entender o que o mundo oferece, né? Então, o design traz, e suas derivações, né, trazem ferramentas aí muito potentes para a gente poder fazer isso. Entender, de fato, o problema, colocar as pessoas no centro, porque a gente resolve o problema para as pessoas, o problema é da instituição, mas ela alcança as pessoas, né? A gente tem que casar esses dois mundos, e isso aí é uma das competências aí da nossa rede, que está sendo proposta. E promover a realização de programas de formação e desenvolvimento de competências relacionadas à transformação digital para membros e servidores do Ministério Público. De novo, o exemplo aí do Rotas, e aí eu volto para a temática de inteligência artificial, por exemplo, a gente está com inscrições abertas até amanhã para um outro curso de IA, que é um curso prático, né, para as pessoas saírem transformadas. É um curso que é diferente de tudo que a escola já apresentou antes. As pessoas, elas começam o curso propondo um projeto, então, para fazer a inscrição, elas já precisam pensar em qual é o problema que elas pretendem estudar e resolver. A gente tem uma quantidade imensa de docentes dentro desse curso para viabilizar a prática. Então, os alunos, eles vão ser acompanhados, assim, bem de perto, com pessoas altamente técnicas, para colocar a mão na massa e entregar, de fato, algo que seja útil, né, algo que seja concreto. Então, não é um curso que todo mundo faz o mesmo exemplo, né, para aprender a ferramenta e depois usar depois, conforme a sua necessidade. Desde o começo, ele já tem um foco muito claro em vamos resolver alguma coisa para o Ministério Público, vamos botar a mão na massa, e a gente está selecionando aí 30 pessoas para poder participar disso, tá? Os projetos, eles são simples, isso assustou algumas pessoas aí na inscrição, mas eu reforço, a equipe de tutores e docentes está disponível aí justamente para acalmar as pessoas em relação a isso, que os projetos que são apresentados aí no começo, eles são bastante simples, mas eles são necessários para a gente poder fazer isso dessa forma tão diferenciada. Bom, além disso, né, a gente tem outros artigos aqui bastante interessantes, e eu vou dar um destaque aqui no artigo 4º, que diz: os ramos do Ministério Público da União e os Ministérios Públicos Estaduais poderão aderir à rede mediante assinatura de termo de adesão pela autoridade máxima competente do órgão, conforme o modelo disposto no anexo dessa portaria. E aqui eu explico, a gente entende que a burocracia, às vezes, atrapalha, mas às vezes ela ajuda. A importância da gente ter trazido aqui para o texto a autoridade máxima do órgão competente é, de novo, porque estamos falando de uma rede entre instituições. Então, o que o seu Ministério Público vai oferecer
seja ele um problema, seja ele pessoas, seja ele uma solução, né, a autoridade máxima desse órgão precisa estar ciente, ela precisa concordar com isso, ela precisa entender o que está sendo feito em relação a essa temática, né? A Lígia falou muito ali sobre a importância do apoio da liderança, do patrocinador. Então, essa foi a forma que a gente encontrou de tentar viabilizar isso. De novo, lembrando que a gente deixa bastante flexível, livre e ampla essa forma de adesão, né, o que você pode oferecer. Também temos aí o artigo 5º, a gente já falou de algumas coisas aqui, eu vou pular e vou para o artigo 6º, onde a gente fala que os integrantes da rede nacional poderão ter acesso, mediante a formalização de acordos de cooperação, ações, iniciativas e programas ofertados pela Escola Superior do Ministério Público da União, relacionados ao uso das plataformas digitais oferecidas pela escola, ao apoio técnico no planejamento e aplicação de estratégias de transformação digital, e as vagas em programas de capacitação referentes à temática de transformação digital. A gente destaca isso pelo que eu falei lá atrás, é uma rede nacional, a gente quer contar com a participação dos Ministérios Públicos Estaduais, mas o órgão, a escola, ela foi pensada para MPU. Então, a forma da gente viabilizar isso é através de acordos de cooperação, né, para que vocês possam, enquanto Ministérios Públicos Estaduais, também fazer parte do, poder usufruir, né, desses serviços que são oferecidos. E é isso, gente, não vou me adentrar muito mais aqui na portaria, ela está disponível, então, no nosso site. Lígia, você quer colocar alguma coisa, acrescentar? Bom, então está aqui disponível no nosso site. Aqui nessa parte, a gente também já deixa o link para o download do anexo, tá? Para ficar bem fácil aí a edição do termo de adesão. Então, tá, que vocês já podem baixar. E um passo a passo, bem simplificado, para vocês entenderem como é que é essa adesão, então, à Rede Nacional de Transformação Digital. O primeiro ponto é conhecer de fato a portaria. Então, em seguida, a gente pede para fazer o download desse anexo da portaria, para minutar o termo de adesão. E a gente se coloca aqui à disposição para a gente poder fazer uma revisão conjunta dessa minuta. Vocês podem encaminhar para o e-mail inova@escola.mpu.mp.br, aí no formato em PDF, para a gente poder fazer os alinhamentos, né, antes da gente submeter a assinatura das autoridades. É sempre interessante que a gente possa ter um ajuste fino, né, e entrar no acordo para ter o melhor texto possível dentro desses acordos. E, por fim, nessa página também, a gente vai deixar esse ponto aqui das reuniões e dos encontros, que é onde vocês vão poder vir consultar, né? Eu sei que todos aí sempre ficam interessados em, será que essa apresentação vai estar disponível? Quando é que eu vou poder achar? O que aconteceu? Essa gravação, onde é que a gente vai disponibilizar? Então, a gente sempre faz a curadoria, né? Como a Lígia falou, é um desafio muito grande de gestão do conhecimento, mas a cada coisa que a gente constrói, a gente tem feito um esforço de buscar esse registro e publicizar, né, deixar transparente e acessível para todos vocês. Então, esse é a nossa proposta do que temos aí para a nossa rede, enquanto como a fazer a adesão a ela. E vou voltar aqui para a nossa apresentação. Estamos chegando... No final, né? Isso. Bom, só respondendo, o André colocou que estava saindo, outras pessoas que forem sair também, a gente vai colocar essa gravação no YouTube para consulta de quem não conseguir ficar até o final, tá? Só para deixar isso claro para vocês saírem tranquilos. Bom, passa para mim um slide, Diana, que eu vou falar rapidamente do que a gente está propondo para as próximas reuniões. Gente, olha... Só para a gente ficar, então, na mesma página, o que a gente buscou fazer até aqui? A gente está mostrando aqui para vocês o duplo diamante, para vocês visualizarem o seguinte. Nessa primeira parte aqui, ó, do duplo diamante, na divergência e na convergência, a gente divergiu fazendo a investigação, né? Fazendo a nossa pesquisa, olhando os achados nas entrevistas em profundidade e fazendo análise.
E aí a gente está fazendo essa primeira reunião mostrando assim o que a gente conseguiu convergir como laboratório até aqui, como escola até aqui, que são esses achados que a gente sistematizou. Eu vi que o Guilherme Zattar está aí também. Então, o Guilherme participou das nossas entrevistas, então a gente sistematizou os achados e mostrou para vocês um pouco disso aqui, não mostrou tudo, porque a gente, como eu falei, a gente vai divulgar tudo, inclusive o relatório, no dia 17. E a gente precisa fazer a priorização né, do que a gente encontrou de informação. E a gente espera, e está aqui destacado em laranja, propositadamente, porque a gente quer fazer isso com a rede. Então, qual que é a nossa proposta para a gente passar para essa segunda parte aqui do duplo diamante, né? Quando a gente vai começar de novo a divergir. A gente quer trazer para vocês, então, todo esse achado, para a gente conseguir fazer a priorização. A gente também vai fazer a compilação de todas as respostas que vocês colocaram para nós no Google Forms, agora, né, durante a reunião. A gente vai sistematizar essa informação com as informações da investigação do primeiro diagnóstico do ecossistema de inovação. E aí a gente pensa, a partir disso, fazer um refinamento das propostas e tentar construir uma agenda comum. A gente tem clareza da robustez, né, da densidade dos nossos achados, e a gente consegue propor uma agenda hoje, mas não faz o menor sentido a gente fazer isso por nós, né? Como muitos ministérios públicos estaduais participaram da nossa investigação. E como a gente quer fazer uma rede nacional, então é importante que vocês entendam e venham contribuir para esse segundo momento, que é essa investigação dessa agenda comum. E aí a gente quer fazer 2 reuniões no segundo semestre. Essa segunda reunião, muito provavelmente, durante o mês de agosto, primeira quinzena, né, Diana? A gente está pensando ali na primeira semana de agosto, e a segunda reunião, ou na última semana de agosto, ou na primeira de setembro. Porque aí, partindo de uma agenda comum, a gente espera conseguir fazer uma proposta de uma política de inovação. Isso é importante para nós como laboratório, isso é importante para a escola, isso é importante para os ministérios públicos, é importante para o nosso ecossistema. Mas a gente quer fazer isso de forma coletiva. Então, essa é a nossa proposta. Para essa segunda fase do duplo diamante, a nossa ideia é trazer um facilitador, um especialista em setor público, alguém que é bastante conhecido e que é de fora do nosso ecossistema. Por que a gente está pensando em fazer isso? Porque esse elemento externo, por assim dizer, garante uma isonomia, né? Porque a gente também é ator. Então, a gente quer garantir a isonomia, o equilíbrio entre as propostas, tá? Então, é muito provável que seja o Gino, a gente está negociando isso com ele, o Gino Terentin. Para quem não conhece, o Gino também vai dar um curso para nós aqui de métodos ágeis, né, Gino? Então, vai ter a oportunidade de conhecê-lo, e o Gino é um cara, assim, excepcional, fora da curva. Enfim, eu sou suspeita para falar, eu já fui aluna dele, sou parceira dele, assim, tudo que a gente puder fazer junto com o Gino, eu acho ele muito bom, acho que ele agrega muito, está fazendo um doutorado, enfim, falando de indicadores de inovação, é um cara muito preparado. E aí, qual que é o ponto aqui, meus colegas queridos? É que essa segunda fase, ela vai ser oferecida para os atores, para os integrantes da rede. Então, é muito importante que vocês façam a adesão e venham, né, e venham para cá, venham para a próxima reunião no mês de agosto. Tá? Bom, o que mais que a gente tem para falar? Olha, 4h25, a gente está caminhando para o final. Eu acho que eu não esqueci nada. Esqueci alguma coisa, Diana? Não, é isso mesmo, Lígia. Então tá, eu vou aproveitar esses minutinhos finais para responder as perguntas que a Raquel colocou aqui para mim, tá bom? Bom, a Silvia falou de iniciativas repetidas, abre o seu microfone para a gente responder isso junto, para a gente aproveitar, otimizar aqui o nosso tempo final, para a gente otimizar. A Silvia do MPDFT falou das iniciativas que são repetidas, do Ministério Público, né, com projetos de machine learning, violência doméstica, nas promotorias de entorpecentes e nas procuradorias de defesa do consumidor. E aí ela falando das iniciativas que têm similaridade, né? E a pergunta dela é, como a escola planeja, na prática,
a promoção e o compartilhamento de conhecimentos e o reaproveitamento das soluções na rede. Silvia, o que a gente pretende é colocar essas iniciativas em discussão, assim, dar visibilidade para essas iniciativas dentro da rede e fazer essa discussão de forma que as pessoas consigam cooperar em vez de sombrear, né? A ideia da rede é dar transparência, melhorar a comunicação, incentivar a colaboração. Então, essa é a nossa proposta, tá? Ranieri pergunta, enfim, também sobre a duplicidade, né? Os esforços que poderiam ser otimizados com compartilhamento de boas práticas, né? Então, acho que é no mesmo caminho, tá, Ranieri? Assim, a gente espera que num ambiente de colaboração e compartilhamento, a gente consiga evitar esses sombreamentos e até fazer o aprofundamento de iniciativas que às vezes precisam ser aprimoradas, né? A gente sabe disso. Bom, Guilherme, querido, um abraço grande. A gente não colocou o material no chat, o material vai ficar disponível no ar no dia 17, então, para o dia 17, depois da roda, certamente, quem estiver na roda vai receber esse material na curadoria de conteúdo, ele também vai subir para o nosso portal, tá? Para a página do laboratório, lá na página da escola. Bom, aí o William, eu vou deixar você responder essa, que eu vou beber um pouco de água. O William pergunta assim, William Souza, a adesão à rede tem que ser do órgão como um todo? Ou pode ser feita a adesão apenas do servidor com a devida autorização da chefia competente? Então, como a gente explicou, a proposta dessa rede especificamente é uma rede interinstitucional, né? A portaria é bem clara em pedir a assinatura da autoridade máxima do órgão. Então, enquanto pessoa, você pode mobilizar o seu chefe, né, para ele levar isso e colocar essa oferta, né, a oferta da pessoa. É uma ótima oferta para a rede, a gente precisa de gente disposta a querer compartilhar e trabalhar como sendo um recurso possível, e a partir daí, né, o órgão que faz a adesão começa a participar dessas discussões, a construir essa agenda comum. É importante colocar, gente, que a escola ela não está trazendo nenhum tipo de solução pronta, né? A gente, de novo, está falando muito de interação, de colaboração, de construir, né? A gente não quer impor, por mais que a gente tenha ideias e propostas, né? A gente quer colocar isso na mesa para ser priorizado e discutido com o grupo como um todo. A Claire Vogel pergunta, é possível compartilhar o material da reunião? Claire, a gente vai colocar esse material lá na página da rede, tá? Tanto as apresentações, quanto o vídeo, também vai ter matéria para fazer a divulgação desse material, e a gente vai fazer também um e-mail de pós-evento, tá bom? Bom, Diana, tem uma pergunta aqui específica da Silvia falando o seguinte, olha, o curso prático que inicia a submissão dos projetos, eu acho que ela está falando do curso prático de IA, está com o cronograma apertado e coincide com o período das férias de julho, né? Há uma previsão de mudança do cronograma, a gente fez o cronograma pensando no nosso docente, né? Foi. É um desafio, Lígia, assim, Lígia e Silvia, a gente conseguir atender a todos. As agendas, né? Mas uma das coisas que a gente pensou no programa, Rotas como um todo, foi justamente disso, da gente tentar sempre oferecer 2 turmas de cada curso para possibilitar isso. Então, havendo a demanda, né, e às vezes é importante a inscrição para a gente ter o número, saber que, olha, existe um interesse, mesmo que a pessoa... O processo da escola é o seguinte, se você é sorteado e você não pode, você pode ceder sua vaga para outra pessoa, né, mas fica o registro daquele interesse, né, e para a gente isso é importante para a gente poder entender, né, qual que é essa demanda e, eventualmente, conseguir oferecer a segunda turma, mas ela já está posta, né, como sendo um interesse, uma proposta dentro do programa como um todo, assim como todos os outros cursos que a gente tem oferecido lá. Então, Silvia, se inscreva, tá? Porque é um indicador de que a gente vai, né, para a gente poder conseguir oferecer uma segunda turma. Valdir Lucena pergunta, alguém do MPT foi entrevistado? Sim, Valdir, de todos os ramos, tá?
todos os ramos, e do Ministério Público dos Estados. A gente não conseguiu entrevistar todos os estados, a gente entrevistou os representativos, tá bom? Bom, gente, aí a Silvia também faz uma pergunta aqui, tem uma lista imensa de perguntas, eu não vou conseguir passar por todas, mas a Silvia fez uma pergunta que é muito interessante, que eu quero clarear o seguinte, ó, a gente vai divulgar quem são os nossos entrevistados? Não. Por quê? Porque isso foi um acerto dos entrevistados para a liberdade dos entrevistados nas entrevistas. Então, a gente pode, eventualmente, disponibilizar o relatório descritivo para quem pedir? Certamente que sim, mas a gente vai colocar uma tarja nos nomes, não por outro motivo, senão porque foi feito esse acordo para que os entrevistados tivessem liberdade para falar o que eles queriam falar, tá? Então, acho que vocês entendem, né? Se a gente fosse entrevistar a Isa ou a Viviane que está aqui, se eu tivesse que fazer de microfone aberto, com o nome aparecendo, talvez vocês não se sentissem à vontade para dizer o que realmente acontece na instituição de vocês. Então, é bom que a gente deixe isso claro, tá? Que a gente vai apresentar o resumo dos nossos achados, isso vai ficar público para todo mundo, e a gente não vai publicar o relatório descritivo, porque ele tem 319 páginas, né, Diana? Ele é gigantesco. Então, assim, mas se alguém quiser olhar, a gente vai se furtar de mostrar? Óbvio que não, mas vai com a restrição do nome dos entrevistados, tudo bem? Assim, porque esse foi o nosso pacto. Bom, eu vou parar aqui, gente. Eu vou pedir desculpa para o Hugo, para o William, para a Andréia, e para tantas pessoas queridas que estavam aqui, que ficaram com a gente até agora, só para a gente respeitar o tempo, para a gente fechar a nossa reunião, mas é para dizer o seguinte, tem duas perguntas aqui que são importantes. Existe um limite para a adesão da rede? Não. Sim, essa adesão vai ficar aberta, ela foi feita muito nos moldes da rede InovaGov, então a adesão é em qualquer tempo. Se vocês fizerem a adesão agora, é melhor para todos nós, porque vocês vão participar das reuniões do próximo semestre, e como a Diana colocou, assim, a liderança, o que é interinstitucional? Porque a liderança fazendo a validação da sua proposição para a rede é a garantia de que você tem um patrocínio. E, assim, não precisa ter um projeto, não precisa ter um objeto, não precisa ter nada além de... Eu tenho um problema, eu tenho uma lista de problema. Traga, sabe? A gente quer discutir um problema central sobre IA na nossa instituição. A gente quer discutir um problema central sobre estruturação de dados lá no nosso MP. A gente quer discutir problema, formula um problema e não precisa ser... Traz um tema, né? Que a gente pode ajudar no recorte do problema, mas traz. E tem um limite para adesão? Gente, não tem limite, tá? Aqui o céu é o limite, né, Diana? A gente quer experimentar as possibilidades. Então, vindo as pessoas, trazendo os problemas, enfim, se forem 30, se forem 40, a gente está aqui para receber vocês, tá? Se forem 80, quem quiser vir, né, Diana? Vem. Isso aí. Nós estamos de braços abertos. Queridos, olha, quórum caindo aqui, porque a hora já está avançada, eu vou pedir para quem puder, a Raquel vai colocar para vocês aqui o link da avaliação dessa reunião, tá? Quem puder, por gentileza, faça a avaliação, isso é muito importante para a gente entender se a gente conseguiu corresponder às expectativas de vocês, e melhorar para a nossa próxima reunião, que, se tudo der certo, será no comecinho de agosto. Então, vamos terminar, né, Di? Quer falar alguma coisa, querida, para a gente? Só deixar um grande abraço a todos e todas, e agradecer aí pelo tempo que vocês dispensaram para a gente, e, de novo, deixar o convite, né? A gente quer vocês agora junto com a gente, oficialmente, com as adesões à rede, para construir algo diferente para o nosso Ministério Público. Bom, é isso, meus queridos colegas, minhas queridas colegas, espero vê-los em breve, em agosto, e até a próxima. Nosso muito obrigada aqui, fica um forte abraço, espero vocês nas rodas de conversa, que comemora, né, nosso primeiro ano, Diana. Isso aí, dia 15 e 17. Abraço grande, gente, tchau.
Tchau. Tchau, abraço. Tchau, tchau. Tchau.